Amém? Sal da igreja capaz do Senhor, amém? Vamos orar um pouco, falar com o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de aqui estarmos unidos novamente para poder engrandecer e exaltar o nome santo dEle. Aleluia, Jesus. Irmãos, tudo que nós temos de valor nos dias atuais, a única coisa que você tem de valor hoje, diante dessa terra, são duas coisas. A primeira, Deus, e a segunda, a sua família. Primeiro, Deus, e segundo, a sua família. E a gente nunca vai valorizar uma família, a gente nunca vai amar uma família, a gente nunca vai amar um cônjuge, a gente nunca vai respeitar um cônjuge se o princípio do temor não começar adiante para com Deus. Se a gente teme a Deus, a gente sabe zelar de uma família. Se a gente ama a Deus, a gente sabe amar uma família. Se a gente cuida das coisas de Deus, a gente sabe cuidar também da família. Escuta, por isso que ele diz, quando há uma necessidade de separar homens para a congregação, para ungir, eles mandam fazer o quê? Avaliar a sua casa. Avaliar a casa daqueles que vão ser levantados como presbítero, aqueles que serão levantados como diácono para a casa do Senhor. Porque o Senhor, Ele vê que na mesma condição que você leva a sua casa, você levará a igreja também. Então é importante nós sabermos que o princípio de quando nós nos baseamos em estar em Deus, em estar alinhado com Deus, faz com que nós venhamos aplicar à nossa família o princípio do temor a Deus. Isso é sabedoria. Vocês estão entendendo? Então vamos orar a Deus para que você seja um pai de família, um bom pai de família, uma boa mãe de família, para que a tua geração colha o que você tem plantado diante do Senhor. Você não quer que a sua geração colha tudo de bom? Sim ou não? Se os seus pais têm uma fazenda, qual que é o desejo dele? Plantar, deixar uma fazenda bem bonita para os filhos, para que os filhos plantem e desfrutem daquela vinha. Então, um pai sempre pensa no filho, Deus sempre pensa em nós. Nós temos que pensar na nossa geração também. Porque tudo que nós refletimos hoje, tudo que nós alicerçamos hoje, isso vai recair sobre a nossa geração. Então, vamos dia após dia aplicarmos o princípio que a Bíblia diz da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor. Tudo começa no temor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, queremos agradecê-lo por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e há de fazer. Senhor, eu já te louvo, te exalto, te engrandeço, por toda a obra que o Senhor tem realizado, não só na minha vida, mas na vida daqueles que têm os corações voltados ao Senhor, aqueles que de fato colocaram suas vidas diante do teu altar, Pai, que se tornaram um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Pai, nós queremos o louvar nessa noite e bem dizer que o Senhor é santo, que o Senhor tem liberdade para entrar, atuar, trabalhar, fazer, realizar, mover, tudo segundo a tua vontade. Nós não queremos ser movimentados, Pai, pela nossa força, pelo nosso querer, mas queremos que a tua mão nos guie, que a tua mão nos movimente. Queremos nos tornar dependente do Senhor. Queremos dia após dia, Senhor, desenvolver relacionamentos mais profundos contigo. Queremos dia após dia, Senhor, estar em unidade contigo, conhecer de uma forma que o mundo não pode o recepcionar. Eis que nós colocamos nossos corações diante do Senhor, para bem dizer que o Senhor é santo, que toda honra, toda glória, Senhor, ela é aplicada e voltada unicamente ao Senhor. Não estamos aqui, Senhor, visando coisas da terra. Estamos aqui visando aquilo que o mundo, Pai amado, não pode receber, não pode ver, não pode escutar, não pode, Senhor, compreender. É a presença do Teu Santo Espírito, que nos cerca, que nos toca, que nos conforta, nos consola, que nos ajuda, que nos ensina, que nos instrui, que está nos guiando sobre essa terra. Porque nós sabemos, Pai, que os dias que estão se passando, Pai, a Tua palavra está se cumprindo, dizendo que o amor de muitos estão se esfriando. Homens estão perdendo o amor, Pai amado, de si próprio, quem dirá o amor ao Senhor, Pai.
Homens estão cada vez mais vertidos ao seu próprio eu. Quem dirá olhar para o grande eu sou? Mas nós não, Pai. Nós o achamos. Nós o encontramos através do secreto, da busca, da separação, da santificação. E tudo que nós queremos, Pai, é que o Senhor venha derramar do Teu azeite, da Tua presença sobre nós, para que nós possamos diminuir e o Senhor cresça nas nossas vidas, para que o nome do Senhor, Pai amado, seja exaltado, para que o nome do Senhor, Pai amado, venha a ser aplicado diante daqueles que têm fome e sede da Tua justiça, Pai, daqueles que sofrem a injustiça de Satanás. O homem vê tudo, Pai, no natural, não consegue enxergar, Senhor, que há, Senhor, escala de demônios, de espírito imundo que tem destruído nações, vidas, pessoas. Que há escala de espíritos imundos que tem aplicado, Senhor, enfermidades, tem aplicado investida contra a vida de pessoas, Pai. Tu sabes, Pai, que há uma necessidade imensa de ceifeiro ser levantado diante da tua nação chamada Israel, do teu povo, dos teus eleitos, dos teus santos, aqueles que são lavados e remidos pelo teu sangue. Há uma necessidade extrema. Por isso, Senhor, eu peço a Ti, derrama nesta noite mais da Tua presença, Pai, mais do Teu azeite, Senhor, para que haja intimidade, para que haja sensibilidade, para que haja, Senhor, meu Deus, ouvidos abertos para ouvir e contemplar a Tua voz, para que se estenda a Tua vontade, assim no céu como na terra. Tu sabes da necessidade que há em meio a um povo, a um rebanho, a uma nação. E nós, Pai, nessa noite estamos aqui para não fazer a nossa vontade, mas a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, Pai, nessa noite, em meio às nossas vidas. Nós decretamos na autoridade do nome santo do Senhor, que todo espírito, Pai, que age embaixo do trono de Jezabel, ó Senhor, sejam todos, Pai, todos arrancados das nossas direções, sejam todos destruídos, Pai, sejam todos aniquilados, sejam todos amarrados, todos lançados diante do Teu santo, Anai, serve a terra avassou. Em nome do Teu santo Filho, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todos os espíritos imundos batem em retirada, voltem para o abismo em nome de Jesus Cristo. Toda influência maligna, toda influência, seja lançada diante do abismo nessa noite, em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Anavassore comandai a sério. Ah, Senhor. Anai a sério. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos fazer contemplar a Tua graça, a Tua mão envolvida, por nos fazer contemplar, Senhor, cadeia sendo rompida nessa noite. Obrigado, Senhor, por nos fazer enxergar, Senhor, as Tuas mãos nos guiando. Aleluia, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Tem total direção, Espírito Santo. Tem total liberdade, Espírito Santo. Tem total liberdade, Senhor. Eu Te louvo, Te exalto, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por nos proporcionar, Senhor, a estar neste lugar, a pisar, Senhor, neste ambiente santo que é a Tua presença, Pai. Senhor, nós não queremos sair desse lugar, Senhor. Nós não queremos sair desta presença. E não queremos que essa presença saia de nós, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos conservos. Que nós venhamos conservar essa graça, Senhor. Dia após dia, nos dá instrução, Pai. Para que nós possamos vivenciar, Pai, a intimidade que é a maior riqueza que nós temos contigo sobre essa terra, Pai. Eu louvo ao Senhor, engrandeço e exalto nessa noite, em nome do Teu Filho amado.
Amém. Podem se assentar. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória, Senhor, seja dada a Ti. Todo louvor, Senhor, seja dado a Ti, Senhor. Espírito Santo, amigo Espírito Santo, tem liberdade. Tem liberdade para poder atuar, Espírito Santo. Senhor, Tu sabes, Pai. Tu sabes. Tu conhece, Pai, as necessidades que estão aplicadas a cada um aqui, Senhor. Tu sabes, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Abram a Bíblia em Êxodo. Capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Aleluia, Jesus. Vamos ficar atento que o Senhor Ele vai falar ao nosso espírito, ou seja, ao nosso coração. O coração é o ponto de contato onde o Espírito Santo Ele se faz presente em nós, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é Espírito e vida. Aleluia, glória a Deus. A palavra é Espírito e vida. E quando a palavra toca aos nossos corações, ela traz a edificação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando nós guardamos, zelamos da palavra, aleluia, o Espírito Santo, ele se mantém dentro da casa porque ele está sendo alimentado. E a gente precisa dia após dia do Espírito Santo para nos conduzir, principalmente na palavra. Principalmente na palavra. O Senhor não está em busca de multidão, está em busca de discípulos. O Senhor não está em busca de multidão, Ele está em busca de servos, de pessoas que retornam à origem das primeiras coisas, pessoas que de fato se disponibiliza em ouvir a voz dEle, em atender a voz dEle, em atender o chamado dEle. Glória a Deus. Existem leis que a Bíblia nos apresenta, existem mandamentos, doutrinas bíblicas que são estabelecidas diante das nossas vidas. Só que existe muito mais informação, muito mais doutrina, muito mais leis da parte do Senhor, que nós só vamos ter essa revelação através de busca mais profunda. Eu sempre falo, o ambiente de reunião é muito bom para falar de Jesus, para falar de Deus, para falar do Espírito Santo. Aleluia. A presença do Senhor, ela está aqui. A presença do Senhor, ela está aqui. Glória a Deus. Mas quando nós tratamos de sermos levados em uma direção desértica que seja, a um ensino de Deus em meio aos momentos ruins, você passa a ter mais sensibilidade nos dias maus do que nos dias bons. Os dias bons, ele se torna uma fonte de distração na vida do ser humano. Eu estava aqui agora em pé e o Senhor falava isso a mim. O Senhor dizia: filho, glória a Deus. Os dias bons têm se tornado uma fonte de distração. Os dias maus é onde o homem mais tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. É onde o homem mais se dispõe em ouvir a voz dele. Por isso que tem muitas pessoas que precisam passar por dias difíceis para poder ouvir a voz dele.
Mas o que eu tiro como base e conclusão é que as pessoas ouvem, o status momentâneo é mudado, mas a oportunidade é descartada. Por quê? Porque a oportunidade que Deus ele permite ser achado, a oportunidade que Deus permite uma conexão entre o homem e ele, é uma oportunidade de mudança, de transformação. Aonde há um verdadeiro convertimento? Eu estava falando com o Senhor, Senhor, aonde há o verdadeiro convertimento, a verdadeira mudança, a verdadeira conversão, é quando você passa a depender unicamente do Espírito Santo. Hoje nós vamos ver que grande maioria das pessoas, elas levantam a mão, diz ser de Deus, mas elas não têm um sustento, que é a evidência, é o Espírito que traz produção de fruto. Escuta, uma conversão genuína, por mais que os dias sejam maus, não nos faz retroceder, não nos faz olhar para trás, não nos faz desejar o passado. Ao contrário, mantém os nossos olhos voltados ao alvo, mantém os nossos olhos voltados a Cristo. E se tiver que cair, não cai para trás, cai para frente de joelho prostrado diante do Senhor. Por quê? Porque todo aquele que cai de joelho na presença do Senhor, ele é sustentado pelo Senhor. E quando cai para trás, é porque ainda está apegado às coisas da terra. A verdadeira conversão na vida de um ser humano não faz com que essa pessoa volte para trás, não faz com que essa pessoa permaneça apegada às coisas lá. Não, isso não foi conversão, isso não foi mudança de rota, não foi mudança de direção, isso foi emoção. E é isso que pega nos dias atuais. Uma das coisas que o Senhor tem muito falado comigo é: existe uma geração que elas estão sendo enganadas no poder da sua alma, da sua emoção. O Senhor busca pessoas que o amam em espírito, o adoram em espírito, comunica com Ele em espírito e em verdade. Ele está buscando isso, e isso está escasso, de uma tal maneira, que a gente consegue ver nos dias atuais, que as pessoas perderam o princípio da evidência de quando se ama a Deus, o temor. As pessoas estão perdendo o temor, estão perdendo totalmente a direção, o controle, estão sendo guiadas por emoções momentâneas, e a voz do Senhor vai ficando mais distante, e a voz do Senhor vai ficando cada vez mais distante, e as pessoas acham, porque está tudo bem, o Senhor ele está envolvido na situação. Escuta, ninguém quer passar pelo dia mal, ninguém quer passar pelo cálice amargo. Grandes homens na palavra do Senhor, que passaram dias de lutas, dias difíceis, foram grandes evidências de Deus sobre a terra, foram grandes pessoas que Deus tomou para si, como boca dele sobre essa terra. Mas hoje qualquer palavrinha, as pessoas elas estão recuando, estão abandonando, estão desistindo, porque não estão de acordo à vontade deles e dela. Se não for do meu jeito, não serve. É assim? Eu não aprendi assim com ele. Eu aprendi com ele: seja feita a tua vontade, vindo do céu sobre a terra. Já há um decreto determinado lá em cima, você só precisa ouvi-lo para compreender e para que ele possa ser aplicado na terra. Como nós vamos vivenciar um decreto, como nós vamos vivenciar um propósito que foi estabelecido antes mesmo de você ser gerado no ventre da tua mãe? Como nós vamos descobrir?
entrega. O céu precisa ser aberto para que haja interação com o eterno, para que haja sensibilidade para ouvir a instrução e atentar à voz dele para cumprir a vontade dele. Mas para isso há uma necessidade de ser dependente do Senhor, não dependente de nós mesmos. O problema é que para o homem nos dias atuais, eles acham que ir na igreja, sentar numa cadeira, ouvir, sair, está tudo certo, está tudo errado. A mente é enganosa, o coração é enganoso, mas a palavra é verdadeira. A palavra continua sendo verdadeira. Tem que haver evidência, não é por obras que somos salvos, mas os salvos, eles têm a evidência das obras. Eles fluem em obras naturalmente. Quando nós somos lançados aos braços do Senhor, nós não precisamos correr atrás de obras. Nós já somos a obra do Senhor sobre a terra. Nós já somos a evidência do Senhor sobre a terra. Pessoas nos assistem, outras serão alimentadas através dos cestos que você carrega, de pães, de peixes, de água, de azeite. A Bíblia não fala de pães? Sim ou não? Você não foi pescado? Você não foi pescado para a presença dele como Pedro? Foi ou não foi? A Bíblia não fala de pães? Sim ou não? Sim. Que o pão vivo desceu sobre a terra, tu não teve um encontro, não provou deste pão, o verbo não se fez carne diante da tua vida? Tu não tem sido alimentado? A mulher samaritana não encontrou Jesus, viu que ele era um profeta? A vida dela mudou? A tua vida tem mudado através desse encontro? A viúva, quando ela tem um encontro com um profeta, a Bíblia vai dizer que o azeite dela é o quê? Multiplicado. É ou não é? Quando você encontra o profeta como aquela mulher samaritana, o sacerdote e o rei dos reis, será que há multiplicação de azeite sobre a tua vida? Será que há vinho de alegria sobre a tua vida? Então é isso que o mundo não pode nos oferecer. É o básico, simples, mas perfeito, que completa a obra do Senhor. As pessoas olham muito para fora, olham muito para as coisas exteriores. Esses dias eu estava andando assim na rua, vindo, falei, Senhor, eu não tenho desejo de nada nessa terra. Perdi desejo de tudo, não tenho sonho nenhum. O único sonho e desejo que eu tenho é fazer a tua vontade. Aleluia. Eu falei, meu Deus, eu estou doido, pai. Eu falei para Deus, estou ficando doido. Senhor, eu estou ficando doido. Eu falava para o Senhor assim, eu não tenho prazer em nada nesse mundo. O único desejo que eu tenho é de fazer a tua vontade. E o Senhor só falava assim, dependência. 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 Tem que ser loucura para ouvir, para seguir o que Deus tem. Mas sabe, o que diferencia as pessoas que de fato ouvem, que têm um contato com Deus, é que essa pessoa já não quer mais um contato com o mundo. E há uma a direção da parte de Deus, há um plano, uma arquitetura que Deus estabelece diante do homem para trazer a evidência daquilo que nós carregamos. O Senhor está me direcionando dentro desse texto aqui, em Êxodo 17, e Ele vai dizer assim, logo no capítulo 17, versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento de quem? Segundo o mandamento do Senhor. E acampou em Refidim. E não havia ali o quê? Para o povo? Versículo 2. Então contendeu o quê? Agora imagina. O povo começa a contender com Moisés, que ouvia a voz de Deus. Porque na lei, na óptica humana,
Eles olharam e disseram: peraí, você está trazendo a nós para esse deserto, para nós morrermos de sede? Eles começam a pedir, olha lá, ó, logo nesse capítulo mesmo, dar-nos água para o quê? Para beber. Escuta, quando Deus estabelece mandamento, Ele estabelece sacrifício. E o sacrifício, ele traz a revelação de fato do que você está disposto a fazer por amor a Ele. E não há sacrifício que não te custe. Não há sacrifício que não requer de você aquilo que para você há uma necessidade. Espera aí, isso é necessário na minha vida? Eu preciso. Então Deus, na grande maioria das vezes, olha para isso e fala: eu quero isso, Abraão. Abraão, eu quero teu único filho. Deus ainda faz questão de lembrar Abraão que era o único. Sabe para quê? Para provar mais o coração. Para apertar mais do coração desta pessoa e dizer: está vendo? Se você quer viver o que eu tenho para você, você tem que estar totalmente disposto a fazer o que eu mando. E há custo mediante a isso. O texto vai seguir dizendo: e Moisés lhe disse: por que contentes comigo? Porque tentais ao Senhor. Veja que quando o povo entra com contenda contra Moisés, ele não se levanta contra Moisés, ele se levanta contra o próprio Deus. Veja que quando Deus ele estabelece uma hierarquia, chama um homem e uma mulher para estar à frente de uma obra, as pessoas que não ouvem a direção daquilo que Deus ele está promovendo nas nossas vidas, elas acabam se contendendo contra Deus. Há uma vontade acima das nossas. Você acha que Moisés não queria alimentar aquele povo? Não queria dar água para aquele povo? Você acha que ele não queria oferecer o melhor para aquele povo? Até Saul, que era desobediente, oferecia o melhor para o povo. Imagina Moisés ouvindo a voz dele. Eu não sei o que o Senhor vai falar aqui nessa palavra. Mas o Senhor, Ele está direcionando a todos nós. E se nós estivermos com os ouvidos atentos, nós vamos compreender o que o Espírito Santo ele está trazendo para mim e para você nessa noite. Então o texto vai seguir dizendo, logo no versículo 3, tendo pois ali o povo sede de água, o povo o quê? Murmurou. E Moisés disse: por que nos fizeste subir o Egito? Para nos matares de sede? A nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Veja só, o povo contendendo contra Moisés. E Moisés clamou dizendo no versículo 4, ao Senhor: que farei a este povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Ele já estava se sentindo o quê? Afrontado. Estava sentindo que aquele povo iria intentar contra a vida dele. Mas sabe o que Deus diz para ele no versículo 5? Estende a tua mão. Toma na tua mão a vara com que feriste o rio e vai. Toma a vara que tu feriste o rio e vai. Aleluia. Mas não para por aí. No versículo 6 ele vai dizer: e eis que eu estarei ali diante de ti. Escuta. Isso é viver por direção. Isso é calar a voz da emoção. Isso é calar a voz de murmurações de pessoas em tua volta, para ouvir unicamente uma voz, exclusivamente uma voz que te justifica. A gente precisa entender que estar na casa de Deus sem ouvir a voz dele é inútil.
Porque é o desejo que está nos nossos corações que revela a existência da sensibilidade, por intermédio da fé, em escalar a voz dele, ouvir a voz dele. Quando eu trago a minha matéria física, mas deixo o meu espírito lá fora, só está só a alma aqui, é a mesma coisa do que nada. Mas quando eu venho ansiando em espírito de casa, Senhor, usa o pessoal do louvor, usa o pessoal da palavra, usa quem o Senhor quiser. Eu estou lá para ver a tua presença, o teu espírito, sentir a tua graça, receber o renovo por parte do Senhor. Senhor, faça, quebranta o meu espírito, eis-me aqui. Um profeta, para ouvir a voz de Deus, ele precisa calar a voz da emoção. Ele precisa silenciar as preocupações, o terror que o cerca das vozes. Escuta, Adão, quando Deus criou o homem e a mulher, eles já são criados ouvindo a voz de Deus. Nós temos uma origem, um padrão, nós temos uma moldura segundo o que Deus estabeleceu como princípio. E Deus nos põe sobre essa terra para nós voltarmos às primeiras obras. Voltarmos a ouvir a voz dele. Cara, em meio a milhões de pessoas que estavam ali saindo do Egito, entrando no deserto, só havia um que ouvia a voz de Deus. Por que será? Por que será que hoje as pessoas não conseguem mais ouvir a voz de Deus? Por que será que pessoas não sentem mais o desejo nos vossos corações de poder contemplar a voz dele? De poder entrar no secreto, de poder buscar ele de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, ou seja, de toda a tua mente. Falta isso. Porque as pessoas, elas querem reconhecimento. As pessoas querem ser reconhecidas sobre essa terra. E a gente não precisa disso. A gente precisa ter o nosso nome alistado no livro das obras. No livro da vida, perdão. As obras são consequência de quem está listado no livro da vida, porque vai produzir. Uma vez que você de fato se converte, quando você recebe o Espírito Santo, cara, você não vive baseado na sua força, tem alguém que te convence. Tem alguém que não permite você retroceder. Tem alguém que te apresenta uma justiça vindoura que está para vir diante de todos e que te faz permanecer na presença dele. Quando há o desejo, há a conversão, há o azeite, há o óleo, há o pão, há a água, há o fogo de Deus dentro de nós. Você só extinga ele na medida que você diz: agora eu não preciso da tua opinião, eu quero viver a minha vontade. Mas Moisés, ele clama e diz para Deus: Senhor, o que farei com este povo? Este povo eles querem me apedrejar. Aleluia. Sabe o que Deus diz? Tome a tua vara, a qual feriste o rio, e vai, e eu estarei diante de vós. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus diz: e tu ferirás a rocha, e dela sairás, e o povo querendo matar a providência de Deus, o povo querendo calar a voz de Deus, que era Moisés. Escuta, eu vou ter que entrar aqui lá em 1 Reis capítulo 18. 1 Reis capítulo 18. Aleluia. Olha só, coisa linda. Meu Deus, que forte. Ai, Senhor, meu Deus do céu. Eu fico impressionado, irmãos. Sabe por quê? Que é muito bom quando o Espírito Santo ele assopra nos nossos ouvidos. Ele traz ao nosso coração tudo o que ele deseja trazer para a igreja, para a terra.
Eu quero as coisas que são do céu, irmão. Eu quero as coisas que vêm do céu, de Deus, da parte de Deus. Eu não quero ser movimentado pela minha força, eu quero ser guiado pela mão dele. E eu acredito que você também deve ter a mesma mentalidade. Escuta, o cara foi providência na vida de quem murmurava. Os que murmuravam queriam matá-lo, matar a providência de Deus na terra diante da vida deles. E sabe o que a palavra de Deus, ela me faz também lembrar mediante a esse texto? Havia um homem, aqui dentro desse texto em 1 Reis, capítulo 18, louvado seja Deus, que se chama Obadias. 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 Mordomo de Acabe. Ele servia quem? A Bíblia vai dizer que esse cara, ele escondeu 100 profetas do Senhor. E Jezabel, ela buscava exterminar os profetas do Senhor. Havia uma voz ativa, a voz de um profeta chamado Elias. Elias era uma providência de Deus, uma justiça de Deus sobre a terra. Elias diz para Acabe e para Jezabel: olha, não vai chover durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra. A palavra de Deus estava dentro dele. A palavra de Deus estava sobre a vida dele. Aleluia. E sabe o que é incrível? Elias, ele está fugindo de Acabe. Acabe rei, Jezabel também, querendo o quê? Destruir a providência de Deus na terra. Por que homens que é providência, boca de Deus, são perseguidos? Por que será? E veja que esses homens atendem até aqueles que o perseguem. Veja que até esses homens são providência de Deus na vida daqueles que o perseguem. Deus manda orar pelos que vos perseguem. Agora aqui dentro desse texto, a Bíblia vai dizer que este homem chamado Obadias, no seu capítulo 18, versículo 4, ele sustentou 100 profetas com pão e água. Com pão e água. Vou dizer novamente, com pão e água. No seu versículo 12, a Bíblia vai dizer que Obadias temia ao Senhor desde a sua mocidade. Havia um temor, havia uma responsabilidade, havia uma conservação. Quando o homem, ele carrega o temor, a evidência da obra, ela de fato é exposta naturalmente. Porque o próprio Deus, ele faz o quê? Ele coloca as obras na tua direção devido à sua capacitação, à sua aptidão espiritual, ou seja, seu preparamento. Você está preparado para enfrentar Jezabel? Para enfrentar Acabe, Elias? Tá, vai lá. Decreta que não vai chover. Rompa a lei do natural, da naturalidade. Rompa a lei óptica humana. Mas não basta só isso. Este homem, ele sofre uma grande afronta. Obadias. A Bíblia diz que a escassez de água era tanto que Acabe e fala: olha, Obadias, você vai por um lado, eu vou para o outro, nós vamos buscar rios, águas, para que os animais sejam alimentados, senão eles vão morrer. Os gados, jumentos, os cavalos vão morrer sem água. A gente precisa buscar rios. E em meio a essa direção, né, que ali Acabe deu para Obadias, ele tem um encontro com o profeta. Um encontro que mudaria a vida dele. O profeta Elias olha para ele e fala assim: você vai voltar, vai dizer a Acabe que
que eu vou me apresentar a ele. Mas eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, Acabe vai me matar, vai acabar com tudo. Aleluia. Segundo a minha palavra, não vai acontecer nada contigo, vai. Tu reconheces que eu sou um daqueles que separou os profetas do Senhor, que zelou? Sim, mas vai e diga para ele que eu vou me encontrar com ele. E assim foi feito. O recado, ele foi dado. Aleluia. Quando Elias, ele tem um encontro com Acabe, no seu versículo 17, a Bíblia vai dizer que Acabe olha para ele e fala: tu és o perturbador de Israel? Tu és o perturbador de Israel? Ele disse: não, eu não tenho perturbado Israel. Você tem deixado os mandamentos do Senhor. Você tem deixado a vontade do Senhor. Você não tem ouvido a voz do Senhor. Você não tem seguido a direção do Senhor. Escuta. Não basta estar dentro da igreja, basta não ouvir a voz dele. Basta não ouvir a voz. Porque o céu, ele está sintonizado com quem é dele. O céu, ele está a todo instante em sincronia, engajado. E há um movimento, um sentimento do céu, do alto, que é implantado no nosso espírito, que nos move a cumprir os mandamentos, a ouvir a voz dele. Não basta cumprir porque não estamos na lei, a graça começa transformando de dentro para fora. Então eu não cumpro por cumprir, eu tenho uma vontade entronizada em mim que me faz cumprir aquilo que é lícito, porque a graça me alcançou. É totalmente diferente do que você estabelecer um juízo, uma direção, uma ordem. Porque homens, eles sabem muito bem aprender a doutrina do homem, mas recusam ouvir a voz do Espírito. E ouvir a voz do Espírito Santo é ter revelações de coisas mais profundas, ocultas, que fogem da concepção humana, porque há um atendimento de um chamado, um propósito, uma revelação na tua vida. Isso só acontece se nós tivermos o secreto. Nós não temos que estar dentro da igreja com medo de ir para o inferno. Nós temos que ter amor envolvido ao nosso espírito para estarmos aonde Ele estiver, aonde Ele nos enviar. Ser movimentado por lugares, se movimentar em ambientes, mas não ser movimentado pelo Espírito, é inútil. Eu sempre falo, você vem até a igreja, mas espera aí, você foi movimentado, foi a mão do Senhor que lhe trouxe até a igreja? É isso que nós temos que compreender. Porque o desejo, ele de fato revela a nossa identidade, ele revela o que a gente carrega, ele revela a nossa intenção. A Bíblia diz que só de pensar em um ato você já comete uma ação, sem mesmo se consumir o ato físico. Então, qual é o desejo que nós temos no coração em estar na presença do Senhor? É em cumprir a vontade dEle, em ouvir a voz dEle, em tornar alguém que vai perturbar as trevas de verdade. Porque Elias estava simplesmente cumprindo um mandamento, a vontade de Deus, e o povo que era opositor a quem Deus era, estava incomodado. O que vale mais, 450 sacrificando ou um ouvindo? Eu vou dizer novamente, do que adianta 450 movimentando, se cortando, deitando o seu sangue como sacrifício, fazendo oferta de tolo? E Deus movimentando o céu na voz de um. 400 pulando, cortando, jogando sangue, banhando o seu corpo com sangue.
Clama mais, de repente esse teu Deus está dormindo. Clama até meio-dia, nada, chega na parte da tarde, Elias fala, encosta aí para o lado, vamos ver quem é o Deus vivo. A oração de quem está sintonizado com Deus tem o poder de movimentar o céu, tem o poder de fazer fogo descer, basta estar sintonizado com a vontade do Senhor. O cara incomodava reis, bastava uma palavra sair da boca deste homem que estava sintonizado com a vontade de Deus, e tudo se consumia, tudo se concretizava, porque alguém estava sobre ele, alguém estava por ele, alguém estava no comando da vida deles. Mas veja que mesmo o homem sendo movimentado pela presença, enfrentando 400 profetas de Baal, uma ameaça de uma mulher o faz o cara trancar. Um ataque na emoção, no emocional, pode fazer pessoas recuarem. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus está dizendo, até aqueles que estão na minha presença, que provaram de quem eu sou, até no momento que vem a opressão, que vem o desejo, a vontade de desistir, até de morrer, o Senhor se faz presente. O Senhor se faz presente na vida dessas pessoas. Aleluia. Queridos, Elias, ele queria desistir. No versículo 46, a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor estava sobre Elias. A mão do Senhor estava sobre quem? Elias. O incrível é que Elias olha para o teu sucessor e diz, ei, vai chover. Ele fala pela 7ª vez que iria chover. E ele ainda manda o teu servo dizer a Acabe, fala para Acabe, pega a carruagem, corre, porque vai vir um temporal. E ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão. Escuta, quem anda ligado com Deus, está atento aos sinais de Deus. Deus, ele fala a todo tempo, Deus, ele mostra a todo tempo, Deus é resposta a todo tempo. Deus é providência na vida daquele que queriam matá-lo. O povo queria matar Moisés, apedrejar Moisés, porque eles queriam beber água. O povo agora quer matar Acabe, porque profetizou que não iria chover. Quer matar Elias. Acabe queria matar Elias, porque ele profetizou que não iria chover. Aí Elias vai e fala, diga para Acabe que agora vai chover. Queria matar a providência de Deus. Escuta, estão tentando matar os profetas de Deus nos dias atuais. Estão tentando calar a voz dos eleitos de Deus nos dias atuais. Mas ainda há homens que estão escondidos, porque Obadias reservou um lugar. Deus levantou Obadias para reservar um lugar, para esconder os teus, para o revelar no tempo e na hora certa. Há homens, há mulheres que Deus está reservando, está conservando, está guardando para quê? Para revelar no momento e na hora certa. E esses estão glorificando a Deus lá, trancado. Está dizendo, Senhor, eu sei que não é o tempo porque eu ouço a tua voz. Senhor, eu sei que o Senhor é providência, porque o Senhor levantou Obadias para trazer o maná aqui sobre nós. Não é o maná que desceu ao deserto, mas é um maná espiritual, Pai. Eles tinham o que muitos não tinham. Veja que mesmo embaixo de opressão, Deus cuida daqueles profetas, Deus cuida sobre Elias que está agora transitando sobre essa terra, está como boca de Deus para afrontar uma majestade, um rei. Você está preparado para enfrentar o inferno? Para se tornar a boca de Deus? Você acha que é fácil? É muito lindo quando você vê o resultado positivo, mas e para chegar até aquele resultado?
e para chegar até ali. É muito fácil quando você senta e vê os pães se multiplicando, os peixes se multiplicando. Mas e a renúncia? E a caverna? E a exigência? E quando transpira o sangue? E quando deseja a morte, como Elias desejou a morte? Pai, acaba com tudo, me mata. Não sei o que eu fiz para merecer isso. Desliga-me logo, Pai. Tira-me, Senhor, dessa terra. Ele vai dizer isso logo no capítulo 19, no versículo 4. A Bíblia diz que ele foi ao deserto, ele sentou-se debaixo de um zimbro, ele pediu a morte. Será que a opressão que ele estava passando era uma opressãozinha? O cara acaba de enfrentar 400 profetas, vive um milagre, e na sequência passa uma situação dessa. Vai entender, é Deus aperfeiçoando ele. Sabe por quê? É Deus mostrando e dizendo, cara, você não vive segundo aquilo que você acha, mas você está na minha dependência, desde o momento que você diz que você está à disposição. Eis aqui, Senhor, que o teu servo te ouve. Não foi assim? Aleluia. A Bíblia diz que logo no versículo 5, que ele deita, ele dorme, e então o anjo veio, pum, tocou. O anjo só toca em quem tem relacionamento, irmãos. Ele diz, levanta, come. Ele disse o quê? Aí você vai dizer que você tem um contato com os anjos de Deus. Tem gente que fala assim, olha lá, é fanático, é fanática. Escuta, veja o que eles não vê. Faça o que eles não façam para que você veja o que eles não vê. Faça o que o mundo não faz. Imagina, quem é que tinha coragem de enfrentar reis naquela época? Só homens levantados por Deus. Moisés, vai lá diante de Faraó, diga que o eu sou te enviou. Elias vai diante de Acabe e diz que, vai ser desse jeito se não me ouvir. Subiu ao meu coração a negligência de atender a minha voz, o meu chamado. Querido, perdeu a voz de Deus, perdeu a direção. O anjo diz, toca nele, levanta, come. A Bíblia diz que quando ele olha para a cabeceira, estava um pão cozido sobre brasas. Sabe o que é essas brasas? É o fogo de Deus, acendendo a chama na mente, no coração, nos pensamentos. O Senhor é fogo vivo dentro de nós, é o que nos movimenta, é o que nos incendeia. E o anjo, ele diz para ele assim, come, bebe, a botija está cheia, e volte ao quê? A deitar. Volte ao quê? Versículo 6. A deitar-se. Quem é que descansa em meio a uma preocupação? Só quem é guiado pelo Espírito de Deus. Em meio a uma preocupação, a emoção não domina, o Espírito governa. A emoção não domina, o Espírito come. Que mané morte? Come. Que mané come. Bebe. Eu atendo a sua necessidade. Faltou água, faltou alimento para Acabe, mas não falta para ti, come. Bebe. Ei, tu profetizou que não teria chuva, que o povo ia sofrer porque ia faltar alimento e água, mas para ti não vai faltar. Coma, beba. Escuta, a caminhada é longa. Senhor, não aguento mais. Ele disse, tu está na minha dependência ou na tua? Tu aprendeu a ouvir a voz da tua alma ou a minha voz por intermédio do teu Espírito? É isso que nós precisamos compreender. Quem vive de direção não vive de confusão. Quem vive de direção não vive de confusão. Querido, não é por muitos
Basta ser obediente. Basta ouvir e estar posicionado segundo a vontade dele. Imagina 450 profetas pulando igual pipoca, cortando, achando lá nos deuses estranhos. O povo foi até a tarde. Tenho eu que provavelmente mais de 12 horas marchando ali. Aí vem Elias, cara, quebra toda a lei da gravidade humana, toda a óptica humana, toda a ciência, rompe tudo. Ele olha para o alto, ele só olha para o alto e fala assim: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus de Israel, e eu sou o teu servo. Capítulo 18. Capítulo 18, versículo 36. Manifesta. E que seja conforme a tua palavra, aonde eu fiz todas as coisas, ou seja, havia direção. Elias era movimentado pela mão, versículo 46, e a mão do Senhor estava sobre Elias. Escuta, não é força, não é violência, não é o quanto faz, não é volume, não é quantidade, é quando há entrega genuína, a rendição. Aleluia. Imagina, o povo olha para Moisés e fala: esse cara é errado, esse cara é doido, olha onde esse cara está nos colocando. Olha, esse Moisés nos tirou de lá do Egito para nós morrermos de sede sobre este lugar. Esse cara está louco, está bitolado, está dizendo que está ouvindo coisa, está vendo coisa. Imagina, todo mundo se levantando contra você, como os profetas de Baal se levantou contra Elias, contra um reinado de Acabe se levantou contra Elias. Quem escondeu Elias? A mão do Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Aleluia. E Moisés, ele sendo ouvinte da voz do Senhor em meio àquela opressão de vozes. Cara, eu vejo isso nos dias atuais. Você pensa tudo e não pensa nada ao mesmo tempo, porque não pensa a palavra de vida eterna. Você ouve todo mundo, mas não ouve a quem de fato está acima de tudo e todas as coisas. Você vê muito o que os outros falam, mas esquece de ver a opinião principal. Escuta, por isso é que tem muitas pessoas que estão lá, junto com os 450, se cortando, marchando, e nada de fogo descer. Nada de fogo descer. Nada de fogo descer. Isso é intimidade. Isso é intimidade. A intimidade é quando você é fora da curva. O homem fala: vai capotar nessa velocidade. E você, você está sendo guiado, filho. Você não está na tua força. Você não está apoiado em si mesmo. Você está numa dependência. E Deus, ele rompe esse nível de incredulidade, porque é a oposição da fé. Há 450 profetas que tentam sufocar a sua fé, tentam calar a voz de Deus, mas você precisa permanecer. Ainda que a tua alma diga que a morte seria a melhor escolha naquele momento, você já está entronizado na vida. Você já está envolvido com a verdadeira fonte de vida eterna. A alma, ela geme e fala: ai, que a morte agora iria encaixar certinho. Aí Deus olha e fala: não, eu tenho vida para ti. Come, alimenta o teu espírito. Alimenta o teu espírito com a fonte, com o pão vivo. Toma, levanta, que tem chão, rapaz.
não para por aí. 2 Reis, capítulo 4. A Bíblia diz que há uma viúva que ela precisava do quê? Azeite. Sabe quem é essa viúva? Esposa de Obadias. Quando você cuida do que é de Deus, Deus cuida do que é seu. O profeta Elias agora, ele já não encontra com Obadias, porque ele já não se faz presente, mas encontra com a esposa dele necessitada. E ele se torna a providência de Deus na vida dela. Obadias foi providência para com os de Deus. Obadias agora já não faz parte desse ciclo terreno. E Deus, através do profeta Elias, ele se faz o quê? Providência. Ele se faz o quê? Providência na vida da viúva. Por quê? Ela contraiu a dívida do marido. Ele sustentou os profetas com pão e água. A dívida dele só foi crescendo. Ele fez uma dívida, sabe por quê? Para quê? Para zelar do que era de Deus. Porque desde a sua mocidade ele temia a Deus. E Deus fez o quê? Peraí, ei, você entrou nessa por mim? Fica tranquilo que eu entro nessa por ti. Imagina ela desesperada, mas Deus atendeu o clamor, a voz, o temor de Obadias, ao ponto de aplicar esse azeite diante da tua geração. Você não tem noção do que é você temer a Deus, ouvir a voz dele e seguir a vontade dele. Não tem colheita só para você, tem para gerações. O povo ignora ouvir a voz de Deus, eles acham que é só pular. Emoção. Deus não ouve, gente. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Aprenda a desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. Aprenda a conservar o secreto. Aprenda a reservar os seus olhos para aquilo que é santo. Aprenda a emprestar os teus ouvidos para o Espírito Santo. Aprenda a emprestar a tua boca para ser ferramenta de Deus, para profetizar na vida dos que te perseguem. Tu me persegue, Acabe, mas a chuva vai vir para você ver que o Deus que eu sirvo é vivo. Não levanta homens contra ele. Não, vocês estão levantando contra mim. Não derramem sangue à toa. Um clamor de um justo faz com que o fogo desce do céu. E olha aí, esse sacrifício à toa, de tolo. Sacrifício, Deus não quer sacrifício, Deus quer o quê? Obediência. Mas a obediência requer sacrifício. Não podemos pular a etapa que é sintonizada pelo céu. O próprio Deus, ele estabelece essa hierarquia. E quando eu aprendi que não é segundo o que eu acho, não é segundo a minha justiça, não é segundo aquilo que eu acho que vai ficar bom, porque aparentemente aos nossos olhos é bom. Quando eu entrei nessa consciência de revelação, em busca em Deus, ele me ensinou que é conservar a presença dele diante das nossas vidas. Guarde os seus ouvidos, não empreste para Satanás. Guarde os teus olhos para Deus, não empreste para Satanás. Guarde a tua boca para Deus, não empreste para Satanás. Guarde a tua mente, renova ela com a palavra do Senhor, não empreste para Satanás. Escuta, de tudo que tu tem, a Bíblia diz, guarda o teu coração. Ele diz que onde está o teu coração, está o teu tesouro, porque ali há reservas de quem você é. Eu quero cada dia mais o Senhor. Eu coloquei um vídeo na internet do rapaz andando lá, da cura, e uma mulher disse assim, lá, pedindo para o Espírito Santo dar força na perna. Só acredita, ela só acredita, tipo, colocou como se fosse, ela não acredita, né? Aí eu escrevi assim, o nome dela era Thaís. Eu disse assim para ela, olha Thaís, gravaram sem a minha consciência, sem eu mesmo saber, e depois me notificaram.
Eu resolvi postar. Mas eu não vivo segundo aquilo que o homem acha. Eu vivo uma certeza e vivo isso constantemente. Não preciso de aprovação humana, né? Porque pessoas como Tais, sem fé, Deus te abençoe. Então, escuta, tentam calar os profetas de Deus. Ninguém vai calar o quê? A voz de um adorador. Não tem está no meu DNA, te adorarei. Quem é que sabe cantar esse louvor aqui? Quem é que vai vir cantar esse louvor aqui? Sabe cantar? Renata, sabe cantar esse louvor? Então venha cá, venha cantar esse louvor aqui agora. Deus está dando esse louvor aqui para a gente ministrar. Pega o microfone. Pega o microfone. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar esse louvor. Eu aprendi a obedecer. Quando eu obedeço, eu tenho prazer em sacrificar. Quando não se obedece, não há prazer em sacrificar. Aleluia. Escuta, queridos, nós precisamos buscar sensibilidade dia após dia para ouvir a voz do Senhor, para que o fogo caia do céu. As pessoas querem que o céu se abra, mas ela não quer movimentar para carregar lenha. A gente precisa diariamente. Ei, escuta, não é um dia ou outro, não é um momento, é diariamente. Nós plantamos para uma eternidade e damos início aqui, nesse plano, nessa vida. Aleluia. Amém? Para que quando nós encontrarmos com Ele, nós só vamos saltar da fé para a vida. Por quê? O que nos faz saltar da fé para a vida eterna? Nós vamos encontrar com Jesus, sim ou não? Sim. Vida eterna. Nós aqui estamos assegurados mediante ao quê? Ao nosso compromisso com Ele, ao nosso ato de entrega de fé. Então, quando nós o encontrarmos, o que importa não é ir lá para as ruas de Oré, é estar onde Ele estiver. Aonde Jesus estiver, eu quero estar. E começa aqui na terra. Ele está lá, mas Ele está aqui. Por quê? A mim foi dado poder sobre os céus, Senhor, e a terra. Intimidade, a oportunidade de termos intimidade. Cara, se no tempo do Antigo Testamento aconteceu o que aconteceu, imagina agora com Jesus. Nos ligando com o Pai, dizendo tudo o que você pedir, tiver em concordância com a vontade do Pai. Ou seja, tudo que você ouvir do Pai, que há em concordância com Ele, tudo que você pedir, eu faço. Irmãos, eu não sei você, mas cada dia que passa, eu amo mais ao Senhor. E perco mais, sabe, sentimento para as coisas dessa terra. Isso é loucura. Para aqueles que de fato são nascidos da água do Espírito. E eu quero continuar sustentando isso até Jesus voltar. Por quê? Porque é esse amor que me liga a Ele para uma eternidade. Desenvolva amor para desenvolver relacionamento, para desenvolver a vontade dEle, para cumprir o que Ele deseja. Não se apoie no que você acha. O que você acha não é válido para o mundo espiritual. O que você pensa, o mundo espiritual não respeita. O que você acha e pensa, o mundo espiritual não está nem aí. Mas o que vem a respeito do Criador na tua vida, isso sim é válido. Isso sim, o mundo espiritual se submete à voz do Criador por intermédio dos seus adoradores. Deus está falando aqui nessa noite. Fiquei até assustado porque eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai falar, mas estou aqui, velho. O Senhor não movimentou Elias, não movimentou Moisés, estou aqui. Faça segundo a tua vontade. Escuta, nós precisamos andar não segundo a nossa vontade,
mas a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Quando você passa, irmãos, a movimentar os céus, tudo que há na terra se movimenta mediante a palavra que Deus deposita sobre os teus lábios, a autoridade. Deus ele quer colocar autoridade nos nossos lábios para nós fazermos o ID dele de uma forma diferente. Não deixe que as circunstâncias calam não, porque ninguém pode calar a voz de Deus. Sufoque os seus ouvidos. Não permita que os comichões adentrem, e tampe. Porque se não ouvir a vontade dele, perdeu. Amém? Vamos adorar o Senhor? Aleluia, Jesus.